Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. E antes de atualizar informações, trazer toda a repercussão de tudo que está acontecendo no Vasco, vou pedir aquela moral para você deixar o joinha, curte o vídeo, se inscreve no canal e segue também as redes sociais lá no Instagram, no TikTok, @Vascaíno do Cerrado. Hoje tem jogo da Copa do Mundo, né? Vou trazer um destaque aqui. A Holanda encara os Estados Unidos, estão pagando 2,04 na vitória da Holanda, 3,34 no empate, 4,36 na vitória dos Estados Unidos. Hoje é mata-mata, perdeu, tá fora, empatou, prorrogação e pênalti. Quer ganhar uma graninha na 1xBet? O link está no primeiro comentário fixado. Você vai clicar, vai abrir uma janela, faça o cadastro e ajude o canal colocando o código promocional do Cerrado e apertando confirma. Pronto, se você fizer isso, você já ajudou o canal. Agora quer fazer uma aposta, o primeiro depósito ou Pix que você fizer, eles dobram em bônus para você fazer a aposta junto com a 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado. Lembrando que o bônus ele é dado até o valor de R$ 1.200. Consulta a política de bônus para você ver como é que é usado o bônus dentro da 1xBet. O 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2022. Bom, a gente viu aí uma explosão ontem de notícias e repercussão sobre a possível contratação do técnico do Vasco, o Barbieri, que foi recentemente desligado ou demitido do Red Bull Bragantino. Eu quero trazer uma visão diferente, né? Até porque na terça-feira vai ter a coletiva às 11 horas, onde o Paulo Brax vai trazer ali quais são as pretensões ou o que rolou na reunião de ontem para o Vasco de 2023. A gente vê essa estrutura, ela começar a ter uma cara, né? Eu fiz já minhas críticas aqui, continuo achando que o erro está no topo dessa estrutura, com a permanência do CEO, que era CEO do Salgado, e com o Paulo Brax, para mim, é fraco, é lento. Isso aí eu já falei várias vezes, né? Agora eu quero fazer aqui um raio-x de toda essa estrutura, com quem vai renovar com o Vasco, com os garotos da base, com as possíveis contratações, para você ter uma ideia. São mais de 70 nomes especulados. Eu separei 10 aqui do que a gente tem uma ideia de que realmente tenha algo ou que pode acontecer de serem contratados pela Vasco SAF. Então, na terça-feira teremos apresentações. E esperamos nomes, esperamos jogadores, porque no dia 8, terça é dia 6, no dia 8, o Vasco já tem que se representar para início dos trabalhos, e porque tem viagem, tem ali a pré-temporada, e a gente tem que começar já um trabalho para 2023. Então, eu já trouxe o meu lado crítico, eu já falei tudo que eu acho que tem de errado no topo dessa estrutura, e se você erra no começo, as chances de tudo ser desencadeado errado, elas são muito grandes. Agora eu vou trazer, ou vou tentar trazer, ou fazer um exercício de empatia, né, de paciência, como pedem alguns torcedores, e tentar ver o copo meio cheio, né? Então vamos começar com a estrutura do futebol, que tem como CEO o Luiz Melo. Como eu falei, não vou repetir mais as minhas críticas a respeito do Luiz Melo, todo mundo já sabe. O Paulo Brax é o executivo de futebol nessa estrutura. Aí vem o diretor técnico Abel Braga. Quando falaram no nome do Abel Braga, eu falei, olha, para técnico, para mim, não tem condições. Agora, para diretor técnico, é um cara experiente, campeão de quase tudo, ou campeão de tudo, né? Campeão mundial também. Então, um técnico vencedor, experiente e pode sim agregar como diretor técnico. Aí começa ou termina essa estrutura lá no topo com o Maurício Barbieri, que é técnico do Red Bull Bragantino. É um técnico horroroso? Não. Acho que não, também não dá para dizer que ele é um técnico horrível. Fez um trabalho até legal no Red Bull Bragantino, levando o Bragantino às semifinais da Sul-Americana, que para mim só deixou de ser campeão, só deixou de disputar coisas maiores
porque como clube empresa vendeu o seu melhor jogador quando teve a oportunidade, que foi o Claudinho. Até ali ele brigava pelo Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, e vinha fazendo uma competição muito bacana até a perda do seu principal jogador, né? Então esse é o meu medo como clube empresa que vive de negócio, não quer saber de título, quer saber de dinheiro. Ah, mas título dá dinheiro. Ah, dá, mas você tem que investir muito mais para ser campeão. Se você investe menos para brigar ali, para estar na Libertadores, você tem um pouco investimento e muito retorno, principalmente com venda de revelações. Mas seria um outro assunto. Então o Barbieri não é um péssimo treinador, mas ele é muito longe do que a gente imaginava ou do que venderam os jornalistas ou os influenciadores ou com todo esse movimento da SAF Vasco, né? Falaram em Vojvoda, Cuca, Dorival, Sampaoli e tantos outros nomes, aí você vê chegar o Barbieri. É horrível? Não é horrível, mas é muito longe do que estavam vendendo. Por isso aí as críticas, por isso a rejeição de muita gente com relação ao nome do Barbieri. É importante também salientar que, lógico, que a questão de os salários estar em dia e a dívida equalizada, né? A dívida está dentro de um esquema que vai ser pago, isso vai dar uma tranquilidade melhor para o Vasco em 2023. Eu não estou aqui para fazer palco ou discurso político no canal, né? Quem me conhece sabe, quando é para elogiar eu elogio, quando é para criticar eu critico, né? Então vamos lá, vou começar falando das renovações. Thiago Rodrigues é provável que renove, tem um contrato de renovação automática, tem a novela do Thiago Rodrigues, né? O Vasco procurando um goleiro no mercado, mas minha opinião, ele merece ficar. Ele publicou recentemente no Instagram dele dados ou números dele em 2022. Aqui, ó. Eleito melhor goleiro do Campeonato Carioca em 2022. Titular em 50 dos 53 jogos do Vasco no ano. Melhor goleiro do país estatisticamente no mês de agosto. Nota 7.24. Goleiro com maior sequência da história do Vasco sem sofrer gols na Série B. 584 partidas. Deve ser 584 minutos. Goleiro com maior número de defesas na Série B. 124 defesas. Goleiro com maior número de defesas na Série B, eu já falei. Goleiro com maior número de defesas difíceis na Série B, são 32 defesas difíceis. Segundo goleiro com maior número de jogos sem sofrer gols na Série B, são 15 jogos. 165 lançamentos. Atleta do Vasco com maior número de lançamentos, certo? No ano, tá aí mais um dado que ele publicou. 14 jogos, maior invencibilidade da história na Série B, são 14 jogos sem perder. Campeão do Troféu Net Vasco 2022, melhor média de notas entre os jogadores na temporada. Então tá aí os números do Thiago Rodrigues, publicado por ele em seu Instagram. Merece ter o contrato renovado? Merece. Passou por uma oscilação, onde ele cometeu muitas falhas naquela reta de segundo turno que o Vasco engatou 9 derrotas. E é lógico, quando você vai responsabilizar o goleiro, a gente tem que levar em consideração o sistema defensivo do Vasco, que é muito frágil, né? A gente teve trocas de dupla de zaga, a gente teve perdas nas laterais, que a gente já não tem laterais titulares. Então acho que era o ponto mais fraco do Vasco, eram as laterais. A gente teve zagueiros fazendo gol contra, como foi o do Quinteiro, do Anderson Conceição. Então muita coisa tem que ser levada em consideração. Seria o meu goleiro titular para 2023? Não, mas certamente estaria no meu elenco para 2023. E aí contrata-se um bom goleiro e deixa os dois se pegarem de porrada para ver quem vai ser titular. Aí vem a meritocracia. Bom, continuando, Anderson Conceição vai ter o seu contrato renovado. Yuri Lara tá meio que uma novelinha também, mas deve ter o seu contrato renovado. Acho que, por característica, é um jogador bom para compor elenco. Não seria titular no meu time em 2023 também, o Yuri Lara. O Edmar, não se sabe se vai ficar. O Gabriel Dias já teve contrato renovado, lateral direito, vai estar no elenco. O Alex Teixeira e o Nenê são os que receberam ali uma proposta, um de 6 meses, que é o caso do Nenê, e o outro de 1 ano, o Alex Teixeira. O Alex Teixeira está esperando as movimentações do Vasco para ver o que ele vai montar de estrutura para pensar se fica para 2023. Está sendo assediado pelo Cruzeiro aí fortemente para ir para o time de Minas Gerais. Dos moleques que se destacaram na base, que vão estar no elenco do Vasco para 2023, a gente tem 2 que já estão mais experientes, que é o Figueiredo e o Gabriel Peck.
Aí vem o Egnaldo, Marlon Gomes, o Riquelme voltando de uma cirurgia no joelho, né? Já está praticamente se recuperando ali, ou em reta final de recuperação. E o Andrei Santos, que é uma incógnita, eu acho que não fica no elenco, vai ser para fazer dinheiro, principalmente aí com vendas para times europeus que estão aí especulando o jogador desde o ano passado. Então, para mim, o Andrei Santos não deve ficar. Agora vamos para as contratações. Separei 10 nomes aqui desses prováveis contratados que o Vasco deve apresentar, começando aí na terça-feira, né? O Júnior Urso já está contratado, volante que veio dos Estados Unidos, 2 temporadas legais, né? Inclusive o time não queria que ele saísse de lá. O Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, que está esperando só o Vasco fazer o pagamento ao time japonês. Esses 2 estarão no elenco, então a gente já tem, como falei, o Abel Braga, diretor. Na terça-feira vai ser apresentado o Abel Braga como diretor técnico, o Barbieri como técnico, o Júnior Urso como volante, o Pedro Raul como o atacante do Vasco, centroavante para 2023. Outros 2 nomes que deram como certo é o Mateuzinho, lateral destaque do Sampaio Correia, e o Gustavo, o meia, que era do Sport, que está no Shabab Al-Ahly. Dizem que é um bom meia, dizem que é um bom meio de campo. Estou tentando ver as coisas com o copo meio cheio, mas eu vou explicar para você por que isso pode ser legal, desde que algumas coisas aconteçam. Aí vem os especulados que estão mais próximos de receber uma oferta oficial do Vasco, que é o Pedro Henrique, zagueiro do Atlético Paranaense, bom zagueiro. O Terans, o meia do Atlético Paranaense, se conseguir tirar o Terans, para mim, é um ponto que deve ser elogiado pra caramba. O Kehler, goleiro do Inter, eu critiquei pelo fato dele ser agenciado pelo Bismarck, mas é um excelente goleiro, desde que não se pague valores exorbitantes, que fujam da realidade. Eu acho que seria uma boa contratação, né? Deixando de lado a questão de ser agenciado ou não, para você ver que não tem nada a ver quanto a isso. O problema é você agenciar e o valor está fora da realidade. E os laterais Guga do Atlético Mineiro, mesmo sendo um mulambo declarado, se vir jogar futebol não tem problema. Jogue futebol e convença a torcida que dentro de campo você merece estar no Vasco. E aí vai pouco importar para que time você torce. E o Dudu, bom lateral do Atlético Goianiense, né? E para fechar, os 10, o Bissoli, atacante que pertence ao Atlético Paranaense, que foi goleador pelo Avaí nesse ano, né? Artilheiro do Avaí na temporada 2022, e seria ali uma opção para o elenco, para compor o elenco em 2023. Seriam esses 10 aí. Se for essa estrutura ali, que eu falei, do departamento de futebol, com essas contratações, as renovações e a base, você já tem um time mais competitivo. Eu acho que não dá pra gente comparar com o time do Salgado, nada se compara ao que o Salgado e essa trupe de gente pilantra e safada fez no Vasco em 2021 e 2022. Então vamos esquecer essa comparação. Quando você veja o analista fazendo comparação com os times do ano passado e do ano retrasado, esse jornalista é mal intencionado. A gente tem que comparar agora com os elencos da Série A, com o que a gente vai encontrar na primeira divisão, né? E com o que prometeram quando falaram em vender o Vasco. Então eu acho que é uma estrutura que vai ser melhor. Salários em dia, a dívida, né, equacionada, o Abel Braga com o Barbieri, as renovações dos garotos e essas prováveis contratações. O que falta para você dizer assim, realmente o Vasco está diferente, é trazer uns 2 grandes jogadores, né? Trazer 2 grandes jogadores, para mim, vai fazer com que eu pare até, me desarme com as minhas críticas e comece a ver com outros olhos, né? É lógico que uma vez contratado, por exemplo, o Barbieri, eu não queria, não era o que eu esperava, mas se for confirmado, vou torcer para dar certo no Vasco. O Abel Braga, vou torcer para todos eles. Vestiu a camisa, não adianta mais ficar discutindo, é igual a SAF. Eu discuti a venda ou não, depois que vendeu, não adianta ficar discutindo mais. O que vai me restar é torcer para dar certo. Então, 2 nomes de peso. Mas quais seriam os nomes de peso? Vou dar alguns exemplos. O Agostinho Rossi, goleiro lá da Argentina, né, do Boca Júnior, que provavelmente vai para o Flamengo, e o Vasco chegou a especular o jogador. O Alan, volante da base do Vasco, o Cria, que está jogando futebol árabe, né? O Juan Quinteiro, argentino do River Plate, seria também
uma cereja nesse bolo. O Oscar do futebol chinês, que recebe um caminhão de dinheiro, mas parece que não vai sair. Chegou a ser especulado no Urubu também. O Felipe Coutinho, que é outro que estão falando aí, mas também acho que não deva vir. Eu acho que é esse nível aí de contratação que ia fazer sim o torcedor ir no aeroporto buscar o jogador, e seria ali 2 contratações de peso para mostrar assim, ó, o Vasco veio para brigar por título, o Vasco veio para ser protagonista e não coadjuvante. Aí sim eu acreditaria em alguma coisa para 2023. No mais, esse aí é um raio-x do que eu penso do Vasco aí, olhando ele de uma forma mais otimista, com o copo meio cheio, como eu falei. O que você acha dessa estrutura para 2023? Quem é que está faltando? O que você acha que pode acontecer? Deixe seu comentário aqui, curte o vídeo. Desejar para você um sábado maravilhoso. Grande abraço, se inscreve no canal, fique com Deus, saudações vascaínas.